Angélica mal reconhecia a paisagem do interior quando desembarcou do ônibus. As árvores, antes verdejantes e cheias de vida, pareciam perder o brilho diante do peso que sua volta carregava. O pai estava muito doente, e sua família atravessava tempos difíceis. Era uma volta forçada pelas circunstâncias, e ela sabia que precisava ser forte. Quando chegou à casa de seus pais, percebeu o quanto as coisas haviam mudado. A casa, que outrora fora um lugar aconchegante e vibrante, agora parecia apagada, como se as dificuldades tivessem sugado toda a alegria de viver dali. Sua mãe estava cansada, o rosto marcado pelas noites sem dormir, e o pai, abatido, parecia uma sombra do homem forte que Angélica lembrava. Angélica, minha filha, não sei o que faríamos sem você aqui, disse a mãe, abraçando-a com força. Angélica respirou fundo. Sabia que a responsabilidade de ajudar a sustentar a casa seria sua. O dinheiro guardado já estava no fim, e as despesas médicas do pai eram altas. No dia seguinte, após uma noite mal dormida, uma das amigas da sua mãe, Dona Irene, veio fazer uma visita. Elas conversaram sobre os problemas da família, e Angélica ouviu atentamente enquanto Dona Irene falava de uma empresa local que estava contratando temporariamente. Angélica, querida, a empresa de transporte onde trabalho está precisando de ajuda. O dono, Rafael, está viajando com a noiva, mas eles precisam de funcionários temporários agora. Talvez seja uma boa oportunidade para você, sugeriu Dona Irene, com um olhar compreensivo. Sem perder tempo, Angélica foi até o local indicado. A empresa era muito maior do que ela esperava, um imponente prédio no centro da pequena cidade, o que a fez se sentir um pouco intimidada. Mas ela não tinha tempo para hesitar. Estou aqui para falar sobre a vaga temporária, disse Angélica ao recepcionista, que a olhou de cima a baixo. Após algumas burocracias e entrevistas rápidas, Angélica foi contratada. Seria uma função administrativa simples, mas era exatamente o que ela precisava. Ela não podia deixar a oportunidade escapar. No entanto, a sensação de alívio durou pouco. O nome Rafael foi mencionado várias vezes pelos colegas no primeiro dia. Ele era o dono da empresa, rico, bonito, prepotente e confiante. Mesmo sem estar presente, seu nome parecia ecoar pelos corredores, carregado de histórias de sua arrogância e do relacionamento turbulento com sua noiva. Ele parece ser o tipo de pessoa que está acostumada a ter o mundo aos seus pés, pensou Angélica ao ouvir as descrições. Os funcionários falavam de Rafael com um misto de admiração e medo. Ele estava sempre viajando, cuidando dos negócios de forma distante, e quase ninguém ousava questionar suas ordens. Mas, apesar de sua ausência, Angélica logo percebeu que ele tinha uma presença dominante na empresa. Dias se passaram, e Angélica se dedicava cada vez mais ao trabalho, tentando manter o foco em ajudar sua família. Mas, no fundo, ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que Rafael voltasse. Angélica sempre saía cedo de casa, afinal, morava mais afastada da cidade e não queria correr o risco de se atrasar. No caminho para a empresa, o coração dela se encheu de esperança ao lembrar do pai. Desde que ela havia voltado, ele estava mais alegre, e seu semblante melhorara visivelmente. Era como se sua presença trouxesse uma energia nova para casa. A recuperação dele era lenta, mas promissora, e isso dava forças a Angélica para enfrentar qualquer desafio. Naquele dia, porém, algo diferente pairava no ar. Ela sabia que Rafael, o dono da empresa, retornaria de viagem. Embora não o conhecesse pessoalmente, as histórias que ouvirá sobre sua personalidade arrogante e prepotente a deixavam um pouco inquieta. Mesmo assim, Angélica decidiu que não se deixaria intimidar. Seu trabalho era simples, e sua missão clara: fazer o serviço da melhor forma possível, sem se envolver nas dinâmicas pessoais de ninguém. Ao chegar à empresa, Angélica organizou sua mesa com calma. Queria estar preparada para qualquer situação. O som das vozes e o murmúrio dos funcionários aumentavam à medida que a chegada de Rafael se aproximava. Todos pareciam mais tensos do que o normal, e a expectativa preenchia o ambiente. Quando Rafael finalmente chegou, Angélica levantou os olhos ao ouvir os passos firmes se aproximando. Ele entrou no escritório acompanhado de uma mulher estonteante, muito bem vestida, com roupas caras que realçavam sua elegância. Ela exalava um ar de superioridade, o nariz levemente empinado, e seus olhos passaram rapidamente por Angélica, como se ela fosse invisível.
Rafael, por outro lado, era exatamente como ela imaginava. Alto, de postura imponente, vestia um terno impecável e parecia estar acostumado a ter o controle de tudo ao seu redor. Seus olhos não pararam em ninguém, como se tudo ali já estivesse sob seu domínio. A mulher ao seu lado, provavelmente sua noiva, não escondia a soberba. Seu olhar era afiado, e um sorriso frio curvava seus lábios. Então, é isso, pensou Angélica, ao vê-los passarem. A presença deles era esmagadora, e ela pôde sentir o peso do poder que ambos pareciam carregar. No entanto, ela manteve a postura, sem desviar o olhar. Não estava ali para agradar ou impressionar Rafael e sua noiva. Tinha um objetivo claro: ajudar sua família. Bom dia, Rafael, disse um dos diretores, que se apressou para recebê-los. A equipe está à sua disposição. Rafael apenas assentiu com a cabeça, mal esboçando um sorriso. Seu olhar finalmente cruzou com o de Angélica por um breve momento. Ela notou algo frio em seus olhos, mas nada que a abalasse. Ele pode ser o chefe, mas isso não significa que vou me rebaixar, pensou Angélica, ajeitando uma pasta de documentos em sua mesa. Ela sabia que, em breve, Rafael começaria a mostrar quem realmente era. Contudo, ela também sabia que estava pronta para lidar com qualquer situação. Enquanto Rafael e sua noiva caminhavam em direção à sala principal, Angélica sentiu uma mistura de alívio e tensão. Ela não era uma mulher que se intimidava facilmente, mas aquele encontro inicial havia dado um vislumbre do desafio que seria trabalhar sob a presença constante de alguém tão poderoso e arrogante. Angélica continuava focada em seu trabalho, organizando documentos e respondendo e-mails, tentando ignorar a agitação em torno da chegada de Rafael. Porém, uma interrupção inesperada tirou de seus pensamentos. A mulher que acompanhava Rafael, a noiva que exalava arrogância, parou diante de sua mesa. Você, menina, disse ela, com desdém. Leve um cafezinho até a sala do meu noivo. Ele deve estar precisando. Sem esperar resposta, a mulher saiu, desfilando sua superioridade, e Angélica apenas observou quando ela entrou em uma Range Rover preta e saiu da empresa como se o mundo girasse ao seu redor. Angélica sentiu o desconforto da situação, mas decidiu não deixar que isso a abalasse. Havia algo na forma como a noiva de Rafael falava que irritava, mas Angélica não demonstraria fraqueza. Com elegância, ela preparou o café e caminhou até a sala de Rafael. A porta estava apenas encostada, e antes de bater, ela ouviu a voz firme dele no telefone. Respirou fundo, manteve a compostura e bateu levemente. Pode entrar, disse ele, sem sequer interromper a ligação. Angélica abriu a porta com cuidado e entrou na sala, que era grande e decorada de forma minimalista, com uma enorme mesa de vidro no centro. Rafael estava de pé, falando ao telefone enquanto olhava pela janela. Assim que terminou a ligação, ele se virou para ela. Você é nova aqui? Perguntou, seu tom firme, mas curioso. Angélica assentiu, colocando o café sobre a mesa com elegância. Sim, fui contratada recentemente como assistente administrativa temporária, respondeu ela, mantendo o tom educado e neutro. Rafael a observou por um momento, como se tentasse entendê-la. Havia algo em sua postura que o intrigava, uma confiança discreta que contrastava com a forma como sua noiva falava com os outros funcionários. Engraçado, ele comentou, ajeitando a gravata. Não me lembro de tê-la visto antes. Angélica manteve o olhar firme. Eu costumo chegar cedo e sair tarde. Talvez por isso o senhor não tenha notado, respondeu, sem qualquer sombra de hesitação. Rafael ergueu uma sobrancelha, surpreso pela resposta direta, mas não demonstrou descontentamento. Pelo contrário, um leve sorriso quase imperceptível curvou seus lábios. Isso é uma boa qualidade. Trabalhar duro é algo que valorizo, disse ele, aproximando-se de sua mesa e pegando o café. Obrigado, Angélica, não é? Sim, senhor, respondeu ela, e então virou-se para sair da sala. Angélica, ele a chamou antes que ela pudesse cruzar a porta. Não precisa trazer café por ordens de terceiros. Se eu precisar de algo, peço diretamente. Ela parou por um segundo, surpresa pela fala de Rafael, mas apenas assentiu com um leve sorriso. Claro, senhor Rafael. Quando saiu da sala, Angélica sentiu um alívio misturado com uma leve curiosidade.
Rafael não era exatamente como imaginara. Havia, sim, uma prepotência em seu jeito de falar e agir, mas também um controle sobre si mesmo que a intrigava. E, embora tentasse não pensar nisso, ela sabia que aquele era apenas o começo de suas interações. Nos dias seguintes, Angélica manteve sua rotina de trabalho. Chegava cedo, organizava a papelada, atendia ligações e evitava qualquer tipo de distração que pudesse comprometê-la. O encontro com Rafael havia ficado em sua mente, mas ela sabia que seu foco deveria estar no sustento de sua família. O pai continuava a melhorar, o que era um grande alívio, e cada salário recebido significava menos uma preocupação em casa. Na empresa, a presença de Rafael parecia dominar o ambiente, mesmo quando ele não falava. Todos os funcionários o respeitavam, ou temiam, e, aos poucos, Angélica foi percebendo que ele estava mais envolvido nos detalhes da empresa do que imaginava. Ele exigia o máximo de eficiência, e sua equipe fazia de tudo para não decepcioná-lo. Uma tarde, enquanto Angélica trabalhava em um relatório, Rafael passou pela sua mesa. Ele estava sério, como de costume, mas parou por um instante, lançando um olhar avaliador. Angélica, ele chamou, sua voz grave, mas sem a aspereza que ela havia imaginado que teria. Venha até minha sala, por favor. Quero discutir algumas mudanças nos documentos de que você está cuidando. Angélica assentiu, mantendo a compostura, e o seguiu até o escritório imponente. Quando entrou, Rafael já estava de volta à sua mesa, folheando papéis. Ele indicou uma cadeira para que ela se sentasse, o que fez Angélica perceber que essa interação seria mais longa que o normal. Parece que você se adaptou rápido, começou ele, sem tirar os olhos dos documentos. E está fazendo um bom trabalho. Recebi alguns feedbacks positivos sobre você. Angélica não esboçou muita reação, apenas agradeceu com um sorriso leve. Obrigada, Sr. Rafael. Tento fazer o meu melhor. Rafael pousou os papéis e finalmente a encarou com mais atenção, como se tentasse desvendar o que havia por trás da eficiência dela. Sua expressão era indecifrável, mas sua voz saiu mais suave do que o habitual. Isso é raro por aqui. Muitos só fazem o que precisam para garantir o salário no final do mês, ele comentou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Mas você parece diferente. Alguma razão para estar se esforçando tanto? Angélica hesitou por um momento, mas não podia negar a verdade. Minha família está passando por dificuldades, e meu pai está doente. Estou aqui para ajudá-los, senhor. Não posso falhar. Rafael a olhou por um momento mais longo do que o necessário, como se aquilo o tivesse surpreendido. Ele parecia estar acostumado com pessoas que buscavam oportunidades por razões egoístas, mas Angélica o desarmava com sua sinceridade. Entendo. Isso explica a sua dedicação, ele murmurou, inclinando-se para trás na cadeira. Bom, o que for necessário, nós vamos fazer para ajustar a papelada, e se precisar de algo, me avise. Angélica assentiu, pronta para se levantar e sair, mas Rafael falou novamente antes que ela pudesse dar um passo. A propósito, minha noiva, ele começou, mas pausou, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Ela não tem direito de delegar funções para você. Não quero que ninguém aqui se sinta humilhado. Se houver outro episódio como aquele, me avise imediatamente. O comentário pegou Angélica de surpresa. Ela não esperava que Rafael fosse se importar com algo tão pequeno, mas sua postura e tom indicavam que ele realmente não tolerava desrespeito, pelo menos não dentro do ambiente de trabalho. Pode deixar, senhor. Sei que minha função é clara, e prefiro focar no que é meu dever, disse ela, mantendo o tom firme. Rafael apenas assentiu, e Angélica, percebendo que a conversa havia terminado, saiu da sala. Ao fechar a porta, sentiu um misto de alívio e confusão. Por mais que tentasse não prestar atenção, havia algo intrigante em Rafael. O homem que todos viam como prepotente e confiante começava a revelar camadas que ela não esperava. Talvez fosse apenas uma fachada, uma maneira de proteger-se das responsabilidades que sua posição exigia. No entanto, Angélica não podia se dar ao luxo de se distrair com essas reflexões. Seu trabalho estava em primeiro lugar, e ela precisava se manter focada, principalmente agora que sabia que Rafael estava de olho em suas ações. Certo dia, Angélica estava tão imersa no trabalho que perdeu completamente a noção do tempo.
Ela se concentrava em revisar documentos, organizar contratos e atender e-mails urgentes, quando, ao olhar para o relógio, percebeu que todos já haviam ido embora. O prédio estava praticamente vazio, exceto por Rafael, que continuava em sua sala, também envolvido no trabalho. Os dias em que ele esteve viajando haviam acumulado uma série de compromissos, acordos e decisões importantes que só ele podia tomar. Aos 34 anos, Rafael havia construído um império a partir do zero. Embora seu comportamento muitas vezes parecesse arrogante, Angélica sabia que ele viera de uma família humilde, de trabalhadores dedicados, e que o sucesso da empresa era fruto de anos de esforço e sacrifício. Aquele contraste entre suas origens e a posição de poder que ele agora ocupava tornava Rafael uma figura ainda mais intrigante. Angélica arrumou sua mesa rapidamente e decidiu que era hora de ir. Com um suspiro, caminhou até a sala de Rafael para avisar que estava de saída. Ao chegar à porta, bateu levemente. "Entre", disse a voz grave de Rafael lá de dentro. Ela entrou, e Rafael estava à mesa, cercado de papéis e documentos. Ele levantou os olhos por um momento, parecendo surpreso ao vê-la ali àquela hora. "Achei que já tivesse ido embora", comentou ele, sem tirar os olhos dos contratos. "Na verdade, acabei me perdendo no trabalho", respondeu Angélica, um pouco sem graça. "Estava vindo dizer que estou indo agora." Rafael assentiu, mas notou que havia algo mais em sua voz. Ele largou a caneta e a observou por um momento. "Como você vai embora?" perguntou, percebendo o desconforto de Angélica. Ela hesitou antes de responder. Angélica morava longe, e àquela hora seria difícil encontrar transporte. Precisaria pedir uma carona para alguém, mas todos já haviam saído. "Na verdade, não sei ainda. Vou tentar falar com alguém para ver se consigo uma carona." Ela olhou para o lado, um pouco constrangida com a situação. Rafael ergueu uma sobrancelha, inclinando-se levemente para a frente. "Eu levo você", disse ele de forma simples, como se fosse a coisa mais óbvia. Angélica ficou momentaneamente surpresa. Não imaginava que Rafael, o dono da empresa, se ofereceria para algo assim. Era um gesto inesperado. Ela tentou recusar, consciente de como poderia parecer se as pessoas soubessem que o próprio chefe estava dando carona para uma funcionária. "Não precisa, senhor Rafael, eu posso", começou ela, mas foi interrompida por ele. "Já é tarde, e não vou deixar você esperando por uma carona a essa hora", ele respondeu, sua voz firme, mas sem arrogância. "Vamos, eu insisto." Ainda tentando encontrar uma forma educada de recusar, Angélica olhou para a janela. Como se o destino estivesse conspirando, uma chuva forte começou a cair lá fora. Não havia mais como recusar. Rafael tinha razão, não havia outra opção a não ser aceitar. Ela suspirou, resignada. "Está bem, obrigada. Aceito a carona, então." Rafael sorriu brevemente, um sorriso quase imperceptível, e se levantou. Pegou suas coisas com calma e a acompanhou até o estacionamento, onde seu carro, um luxuoso SUV, estava estacionado. O som da chuva batendo forte no vidro do carro criava um ambiente quase íntimo enquanto eles dirigiam pelas estradas escuras. No silêncio confortável que se instalou entre eles, Angélica pensou no quão estranho e, ao mesmo tempo, providencial aquele momento parecia. Aquele que todos viam como um chefe prepotente, naquele instante, se revelava uma presença inesperadamente generosa, e aquela carona, que parecia um simples ato de gentileza, sentia-se quase como uma bênção. 10h42, 18 de outubro de 2024. Uma mãezinha cara sorrindo e com os olhos em forma de coração vermelho. Durante o trajeto, o som da chuva caindo e o leve ronco do motor do SUV criavam uma atmosfera tranquila. Rafael mantinha os olhos na estrada, dirigindo com atenção, mas em certo momento, quebrou o silêncio. "E como está a sua família, Angélica?" perguntou, sua voz baixa, mas genuinamente curiosa. "Seu pai, ele melhorou?" Angélica ficou surpresa com a pergunta. Não esperava que Rafael se lembrasse de algo tão pessoal. Ela suspirou, relaxando um pouco ao perceber que o interesse dele era sincero. "Ele está melhor, sim. Ainda tem dias difíceis, mas estar em casa, perto de nós, tem feito toda a diferença."
Acho que o clima mais tranquilo do interior o ajuda, respondeu ela, observando a paisagem pela janela enquanto falava. Rafael assentiu, mantendo a atenção na estrada, mas claramente interessado no que ela dizia. Que bom ouvir isso. Imagino que não deva ser fácil lidar com essa situação e ainda ter que trabalhar. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Se precisar de algo, não hesite em me procurar. Eu sei como é passar por momentos difíceis com a família. As palavras de Rafael pegavam Angélica de surpresa mais uma vez. Ele, que aparentava ser distante e até arrogante no ambiente de trabalho, agora demonstrava uma empatia que ela não imaginava. Não parecia o mesmo homem que os colegas comentavam ser frio e prepotente. Havia mais nele do que as aparências mostravam. Enquanto pensava nisso, o celular de Rafael tocou. Ele olhou rapidamente para a tela e, sem hesitar, rejeitou a ligação. O toque do telefone se repetiu pouco tempo depois, e novamente ele ignorou, recusando a chamada. Angélica, curiosa e um pouco desconcertada, não pôde evitar perguntar. Não vai atender? Perguntou, olhando para ele com uma mistura de surpresa e cautela. Rafael suspirou, apertando levemente o volante com uma das mãos, mas manteve os olhos na estrada. É minha noiva, respondeu ele, sem muita emoção na voz. Não é nada urgente. Angélica não disse mais nada, mas aquele pequeno detalhe a deixou intrigada. Rafael recusando as ligações da própria noiva, em uma noite de chuva, enquanto a levava para casa. Algo parecia fora do lugar, mas ela decidiu não insistir no assunto. Pouco tempo depois, eles chegaram à casa de Angélica. A luz suave da varanda iluminava a pequena entrada, e ali, sentada em uma cadeira de balanço, estava a mãe de Angélica, que aguardava o retorno da filha. Quando viu o carro estacionar, ela se levantou, visivelmente aliviada. Obrigada por me trazer, disse Angélica, com um sorriso gentil, enquanto descia do carro. Não precisa agradecer. Tome cuidado, e se precisar de mais alguma coisa, me avise, respondeu Rafael, com a mesma voz calma e educada de antes. Angélica acenou com a cabeça e saiu do carro. Quando caminhou até a varanda, sua mãe a esperava com um sorriso caloroso. Quem era? Perguntou a mãe, curiosa ao ver o carro luxuoso. É o dono da empresa onde trabalho. Ele se ofereceu para me trazer, estava tarde e chovendo, explicou Angélica, sem dar muita importância. A mãe de Angélica, no entanto, parecia grata e um pouco surpresa. Deus abençoe esse homem. Ainda bem que ele a trouxe em segurança, disse ela, enquanto as duas entravam em casa. Do carro, Rafael observou por um instante, a chuva caindo mais pesada agora. Antes de partir, lançou um último olhar para a casa modesta e simples onde Angélica vivia. Algo naquela noite o deixava pensativo, mas sem saber exatamente o porquê. Ele finalmente afastou esses pensamentos, ligou o carro novamente e desapareceu na noite chuvosa. 10h51, 18 de outubro de 2024. Uma mãezinha cara sorrindo e com os olhos em forma de coração vermelho. Nos dias seguintes, a rotina de Angélica seguiu tranquila. Seu pai, para a alegria de toda a família, estava cada vez mais animado e recuperando forças. Ele já conseguia caminhar pelo quintal e conversava com mais energia, algo que aliviava Angélica profundamente. O ambiente em casa estava mais leve, e, com isso, ela se sentia mais focada no trabalho. No entanto, seu período na empresa estava prestes a terminar. Ela havia sido contratada para cobrir a licença de uma funcionária, e restavam apenas 2 semanas para o término do contrato temporário. Angélica já se preparava mentalmente para voltar à cidade grande, sentindo um misto de gratidão e apreensão. Voltar para sua antiga rotina traria novos desafios, e ela já não sabia se estava pronta para deixar o interior, agora que as coisas estavam melhorando em casa. Foi então que algo inesperado aconteceu. Faltando apenas 2 dias para o fim de seu trabalho na empresa, Rafael a chamou para uma reunião em sua sala. Ele parecia mais sério que o habitual, mas ao mesmo tempo demonstrava a mesma confiança de sempre. Angélica, eu preciso conversar com você, começou ele, a voz grave, mas sem frieza. Vou ter que viajar a negócios por uma semana. Surgiu uma oportunidade importante, e é algo que exige minha atenção pessoal.
Angélica assentiu, sem saber exatamente para onde aquela conversa estava indo. O problema é que preciso de uma assistente durante a viagem, alguém que possa me ajudar a organizar os compromissos e lidar com os documentos mais urgentes, continuou ele, seus olhos fixos nos dela. Angélica franziu a testa, um pouco confusa. E a sua noiva não vai com você? Perguntou ela, curiosa, já que sempre ouvirá que a noiva de Rafael o acompanhava nas viagens de negócios. Rafael soltou um suspiro leve e desviou o olhar por um segundo, como se aquela pergunta tivesse tocado em algo delicado. Não desta vez. Ela tem outros compromissos e não poderá me acompanhar, respondeu, voltando a encará-la. E é aí que você entra. Angélica arregalou levemente os olhos, surpresa. Eu? Perguntou, incrédula. Sim, você, Rafael confirmou, com um leve sorriso. Sei que seu contrato está terminando, mas gostaria de convidá-la para me acompanhar nessa viagem como minha assistente. Eu preciso de alguém de confiança, e você fez um excelente trabalho desde que começou aqui. A mente de Angélica girava. Aquela era uma proposta completamente inesperada. Ela havia se preparado para terminar seu período na empresa e voltar para casa, mas agora Rafael estava oferecendo uma extensão temporária, e mais, uma viagem a negócios. A situação parecia surreal. Eu não sei o que dizer, Angélica começou, tentando processar a oferta. É uma grande responsabilidade. Rafael se levantou de sua cadeira, caminhando lentamente até a janela de sua sala, observando a vista. Eu sei que é, ele disse, virando-se para ela. Mas tenho confiança em você, Angélica. E além do mais, você estaria ganhando mais do que no seu cargo atual. Pode ser uma boa chance de juntar um pouco mais de dinheiro, considerando que você mencionou a situação da sua família. Angélica ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre o que aquilo significava. Seu pai estava melhorando, o que a deixava mais tranquila para aceitar novos desafios, e o dinheiro extra poderia ajudar ainda mais em casa. E havia algo mais que a intrigava em Rafael, algo que ela não sabia definir. Tudo bem, eu aceito, disse ela finalmente, com um sorriso leve, mas decidido. Rafael sorriu de volta, satisfeito com a resposta. Ótimo. Vou providenciar tudo, e partimos em 2 dias. Será uma semana cheia de compromissos, mas sei que você está preparada para isso. Enquanto saía da sala, Angélica ainda sentia uma mistura de nervosismo e expectativa. O que seria aquela semana ao lado de Rafael, sem a presença da noiva? Algo naquilo a deixava com um pressentimento de que aquela viagem mudaria mais do que apenas sua vida profissional. 11h26, 18 de outubro de 2024. Uma mãezinha cara sorrindo e com os olhos em forma de coração vermelho. A viagem transcorreu rapidamente, e quando Angélica e Rafael desembarcaram na nova cidade, o clima era de pressa e compromisso. Logo no primeiro dia, uma importante reunião com grandes empresários os aguardava. Angélica, sempre eficiente, se manteve organizada e preparada, demonstrando toda sua habilidade com os detalhes dos contratos e prazos. Durante a reunião, Angélica foi elogiada diversas vezes pelos contratantes. Sua postura profissional e sua destreza em lidar com os documentos chamaram a atenção. Rafael, observando em silêncio, se sentia satisfeito por ter feito a escolha certa ao levá-la como assistente. Ela parecia ter um dom natural para o trabalho. Sua assistente é muito habilidosa, Rafael. Ela realmente entende do que está fazendo, comentou um dos empresários, enquanto apertava a mão de Angélica ao final da reunião. Rafael sorriu e lançou um olhar de aprovação para ela. Sim, tenho muita sorte em tê-la na equipe, respondeu ele, sem esconder o orgulho que sentia naquele momento. Os dias que se seguiram foram intensos, cheios de compromissos, mas Angélica e Rafael formavam uma equipe sólida. Entre contratos, jantares de negócios e revisões de documentos, a relação de trabalho deles se tornou mais natural e até divertida em alguns momentos. Certo dia, após mais uma reunião bem-sucedida, ambos estavam se dirigindo para seus quartos no hotel, quando algo inesperado aconteceu. Eles riam espontaneamente de uma situação inusitada que havia acontecido durante a reunião, um mal-entendido engraçado com um dos empresários, e pareciam relaxados pela primeira vez em dias. O clima estava leve, até que, do nada, a noiva de Rafael apareceu. Ela surgiu no corredor com passos decididos, seu salto alto ecoando pelo chão de mármore.
Antes que Rafael pudesse reagir, ela o puxou para perto e o beijou intensamente, como se quisesse deixar claro que ele pertencia a ela. Angélica ficou paralisada por um momento, observando a cena com um misto de surpresa e desconforto. Tudo no gesto da mulher parecia calculado, especialmente a forma como ela olhou para Angélica logo depois do beijo, um olhar de superioridade e provocação. Rafael, claramente pego de surpresa, afastou-se suavemente e franziu o senho. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, sua voz cheia de confusão. A noiva sorriu, fingindo desinteresse. "Senti saudades de você, querido." "Não podia ficar longe por tanto tempo", respondeu ela, com uma doçura exagerada, mas o brilho em seus olhos revelava uma clara intenção de marcar território. Angélica sentiu o sangue ferver de leve. A provocação era nítida. Ela não pertencia àquele espaço, não com a noiva de Rafael ali, e tudo ficou ainda mais claro. Por mais que ela e Rafael tivessem desenvolvido uma relação mais amigável durante a viagem, ele continuava noivo, e ela, apenas sua assistente. Decidindo que o melhor era se afastar, Angélica ajeitou seus papéis e murmurou rapidamente: "Vou deixá-los à vontade. Boa noite." Sem esperar uma resposta, ela se retirou, mantendo a compostura até virar o corredor. No entanto, por dentro, sentia-se desconcertada. Era óbvio que a noiva de Rafael queria que ela se sentisse assim. E funcionou. Enquanto caminhava em direção ao seu quarto, Angélica refletia sobre a situação. Ela sabia exatamente onde estava sua posição. Rafael era um homem comprometido, e qualquer sentimento que ela pudesse estar desenvolvendo, por mais insignificante que fosse, não tinha espaço ali. Ela era apenas a secretária temporária, e logo tudo aquilo acabaria. Rafael, por sua vez, observava sua noiva com uma mistura de irritação e surpresa. Algo em sua visita inesperada não parecia certo, mas naquele momento, ele não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Seus pensamentos, no entanto, ficaram presos na imagem de Angélica saindo, visivelmente desconfortável. Angélica caminhou apressada em direção ao seu quarto, o coração acelerado e a mente confusa. A chegada repentina da noiva de Rafael a havia pego completamente de surpresa. Ela nunca imaginou que sentiria algo tão forte ao vê-los juntos, mas aquele beijo, tão marcado por uma clara demonstração de território, a deixou desconcertada. Assim que fechou a porta de seu quarto, Angélica soltou um suspiro profundo, tentando afastar a imagem que insistia em rondar seus pensamentos. Ela decidiu tomar um banho, na tentativa de se acalmar e organizar suas emoções. A água morna escorria por seu corpo, mas não levava consigo o turbilhão de sentimentos que a consumia. Quando saiu do chuveiro e vestiu seu pijama, sentiu uma necessidade urgente de ouvir uma voz familiar. Pegou o celular e ligou para sua mãe. "Oi, mãe." Disse, tentando soar normal, apesar da confusão em seu peito. "Angélica, querida. Como você está?" A voz calorosa de sua mãe do outro lado da linha a fez relaxar um pouco. "Estou bem, mãe. Só queria saber como estão as coisas por aí." "Como está o papai?" "Ah, querida, ele está cada vez melhor. Hoje até quis dar uma volta pelo quintal. Acho que sua presença antes de viajar fez muito bem a ele. Está mais animado, mais forte. A cada dia que passa, ele melhora mais um pouquinho." Angélica transbordou de felicidade com a notícia. Era o que ela mais precisava ouvir naquele momento. Seu pai, que havia estado tão mal quando ela voltou para casa, agora estava se recuperando. O alívio que sentiu foi enorme. "Que maravilha, mãe!" disse Angélica, com um sorriso sincero no rosto. "Eu fico tão feliz em ouvir isso. Tenho trabalhado bastante aqui, mas logo estarei de volta. Dê um abraço no papai por mim, por favor." "Claro, querida. Ele vai adorar saber que você ligou. E não se preocupe, está tudo bem por aqui. Cuide-se e volte quando puder." Depois de desligar, Angélica se sentiu um pouco mais leve, mas logo a imagem de Rafael beijando a noiva voltou à sua mente. Ela tentou dissipá-la, mas parecia impossível. O que mais a incomodava não era apenas o beijo em si, mas o fato de que ela não esperava sentir tanto com aquela cena. A realidade a atingiu de forma dolorosa. Por mais que tentasse negar, estava se apaixonando por Rafael.
Nos dias que trabalharam juntos, Angélica teve a chance de conhecê-lo além das aparências. Todos os boatos que ouvia sobre ele, em que era arrogante, frio e preocupado apenas com seu sucesso, pareciam distantes da realidade. Rafael havia se mostrado um homem dedicado, generoso e, em várias situações, surpreendentemente atencioso. Ele demonstrava preocupação genuína com a saúde do pai dela, oferecia conselhos sobre a vida e o trabalho, e até se mostrava vulnerável em alguns momentos, algo que ninguém parecia conhecer sobre ele. Por mais que ela tentasse evitar, esses detalhes o tornaram cada vez mais irresistível. E agora, a cada olhar trocado, a cada conversa inesperada, ela percebia que havia algo mais profundo acontecendo entre eles. Mesmo sabendo que ele era um homem comprometido, o sentimento era inegável. O que a deixava em dúvida era o que Rafael realmente sentia em relação à sua noiva. Ele parecia tão distante dela, mas o fato é que eles ainda estavam juntos. E isso era uma barreira que Angélica sabia que não deveria tentar atravessar. Ela se deitou na cama, abraçando o travesseiro, com a mente dividida entre a felicidade pela recuperação de seu pai e a tristeza por perceber que seu coração começava a se prender a alguém que, aparentemente, não estava disponível. Enquanto as horas passavam, Angélica tentava, em vão, controlar os próprios sentimentos, consciente de que o destino poderia ser muito mais complicado do que ela imaginava. No entanto, uma pergunta persistia em sua mente: e se Rafael sentisse o mesmo? No dia seguinte, Angélica decidiu levantar um pouco mais cedo do que o habitual. Sentia que precisava de um tempo sozinha, longe da tensão acumulada e dos sentimentos confusos que surgiram desde a chegada inesperada da noiva de Rafael. Após vestir-se rapidamente, ela caminhou até a área da piscina do hotel, um lugar calmo, cercado por coqueiros e árvores. O sol ainda não tinha nascido completamente, e o céu exibia tons suaves de azul e laranja, criando uma atmosfera de tranquilidade que parecia ideal para clarear sua mente. Angélica caminhava com leveza, apreciando a brisa fresca da manhã, quando de repente, risadas abafadas e sons de vozes a fizeram parar. Ela olhou em volta, tentando identificar de onde vinham. Seus passos ficaram mais lentos, e ela seguiu na direção dos barulhos com cuidado, sem ser notada. Conforme se aproximava, pôde ver algo que a deixou completamente chocada. A noiva de Rafael estava beijando e acariciando um homem, claramente alguém que não era Rafael. Eles estavam em uma área mais escondida entre as árvores, agindo como se ninguém pudesse vê-los. Angélica congelou por um instante, sem saber como reagir. Seu coração disparou, e seu instinto inicial foi de se afastar e sair dali, mas algo dentro dela a impediu. Com as mãos trêmulas, Angélica percebeu que havia levado o celular consigo naquela manhã. Sem fazer barulho, ela o pegou e começou a gravar a cena. Seu coração batia forte enquanto o fazia, ciente de que aquilo poderia mudar tudo. Ela gravou o suficiente para que ficasse claro o que estava acontecendo: o beijo, as carícias, o comportamento íntimo entre os dois. A noiva de Rafael estava claramente envolvida em algo muito errado. Quando sentiu que já tinha provas suficientes, Angélica guardou o celular e saiu rapidamente, sem ser notada. O que ela faria agora? A cabeça dela girava com 1000 pensamentos. Deveria contar a Rafael o que tinha visto? Ou deveria simplesmente se manter afastada daquela confusão? Sentindo-se em um misto de nervosismo e ansiedade, Angélica voltou para o hotel, tentando processar tudo. Seu primeiro impulso era confrontar a noiva de Rafael, mas sabia que isso só causaria mais problemas. A verdade é que ela não queria causar sofrimento para ninguém, especialmente para Rafael, que havia sido tão gentil com ela nos últimos dias. Enquanto caminhava pelos corredores, Angélica pensou nas consequências do que tinha gravado. Sabia que, se mostrasse o vídeo a Rafael, tudo poderia mudar. Mas e se ele não acreditasse nela? E se achasse que era uma tentativa de sabotagem? Além disso, havia algo que a incomodava profundamente. Por mais que tentasse negar, ela estava se apaixonando por Rafael. Contar a ele a verdade seria o certo, mas também poderia afastá-lo de vez. Ao chegar em seu quarto, Angélica respirou fundo e olhou para o celular. Ela sabia que não podia tomar uma decisão precipitada. Talvez fosse melhor esperar, observar mais, e ver como as coisas se desenrolariam nos próximos dias. Afinal, era a noiva dele quem estava errada, e não ela. Mas e se Rafael continuar no escuro?
Angélica pensou, enquanto olhava para a tela do telefone, onde o vídeo ainda estava gravado. Ele merece saber a verdade. E assim, Angélica se sentou, esperando o momento certo para agir. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse, sua vida estava prestes a mudar completamente. Naquele dia, Angélica se preparou para uma série de reuniões importantes com Rafael e os sócios da empresa. Apesar de tudo o que estava acontecendo em sua cabeça, ela conseguiu manter a compostura e se concentrar no trabalho. Os encontros transcorreram bem, e os elogios que recebeu dos contratantes a deixaram ainda mais confiante em suas habilidades. No entanto, uma nuvem de incerteza pairava sobre ela. No dia seguinte, a viagem terminaria, e eles retornariam à cidade. A tensão entre Angélica, Rafael e sua noiva estava prestes a atingir o ápice. Ao chegarem de volta ao hotel após um longo dia de trabalho, Angélica e Rafael foram surpreendidos novamente pela presença da noiva dele. Ela o beijou e abraçou com uma intensidade forçada, um afeto claramente falso, o que deixou Angélica desconfortável. O comportamento da mulher parecia cada vez mais teatral, como se estivesse encenando algo para manter as aparências. O mais inesperado foi quando a noiva de Rafael o convidou para um jantar naquela noite, por incrível que pareça, incluiu Angélica no convite. Mais tarde, naquela noite abafada e quente, Angélica escolheu um vestido casual, fresco, ideal para o clima e o tom descontraído do jantar. Quando chegou ao restaurante, eles já estavam sentados à mesa, trocando palavras formais e sorrisos falsos. Desde o início, Angélica sentiu a tensão no ar. Não demorou muito para que a situação se deteriorasse. A noiva de Rafael, com um sorriso venenoso, começou a lançar farpas em direção a Angélica, insinuando que ela estava se aproveitando da bondade de Rafael e da situação de seu pai. O veneno nas palavras da mulher era claro, e Rafael, percebendo o desconforto crescente de Angélica, tentou intervir. Chega, não precisa continuar com isso, disse ele, olhando sério para sua noiva. Mas a mulher, ignorando completamente Rafael, continuou, as ofensas ficando cada vez mais cruéis. Oportunista, isso é o que você é, Angélica. Seu pai doente é apenas uma desculpa para se aproximar de homens ricos, não é? Eu conheço o seu tipo. Disse a noiva, com um sorriso sarcástico. Acha que pode enganar todo mundo? Acha que o Rafael vai cair nessa? Angélica sentiu seu corpo inteiro tremer, tentando se controlar. Ela já havia tolerado os ataques daquela mulher antes, mas desta vez, as ofensas passaram dos limites. Ao ver que Rafael tentava, mais uma vez, silenciar a noiva e não obtinha sucesso, Angélica tomou uma decisão. Não podia mais ficar em silêncio. Eu não quero te magoar, Rafael, mas não posso ficar quieta enquanto ela mente e me ataca dessa forma. Eu sei que isso vai te machucar, mas eu preciso te contar a verdade. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Eu vi sua noiva te traindo. Ela estava com outro homem. Eu tenho provas. O choque tomou conta da mesa. Rafael franziu o rosto, perplexo, e a noiva, em um gesto de desespero, avançou sobre Angélica. Com uma força inesperada, ela agarrou pelo braço e a empurrou, machucando-a no processo. Sua mentirosa! Gritou a noiva, furiosa. Como ousa dizer essas coisas? Rafael, ainda atordoado pela revelação, rapidamente se levantou e puxou a noiva para longe de Angélica, protegendo-a. O olhar que ele lançou à sua noiva foi duro, cheio de desilusão. O que você está fazendo? Gritou Rafael, agora completamente ciente do que estava acontecendo. Já chega. Isso acaba aqui e agora. Ele olhou para Angélica, seus olhos revelando uma mistura de preocupação e arrependimento. Aproximando-se dela, ele segurou seu braço suavemente, verificando se estava machucada. Angélica, me desculpe por isso. Por tudo isso. Você não merecia ser tratada assim, disse ele, a voz cheia de sinceridade. Em seguida, Rafael se virou para a noiva, sua expressão dura e resoluta. Estamos terminados. Eu não posso continuar com alguém que não é honesta comigo, alguém que prefere mentir e atacar os outros em vez de enfrentar seus próprios erros. Acabou. As palavras de Rafael foram firmes, definitivas. A mulher, atônita, tentou argumentar, mas ele já tinha decidido.
Rafael chamou um táxi para ela, e quando ela foi embora, a tensão finalmente se dissipou. Ele então voltou sua atenção totalmente para Angélica. Você está bem? Perguntou ele, com uma preocupação genuína em seus olhos. Angélica assentiu, ainda um pouco abalada pela situação, mas aliviada por ter revelado a verdade. Vou te levar de volta ao hotel, disse Rafael, com um tom mais suave, claramente preocupado com o que havia acabado de acontecer. Ao caminharem de volta, uma nova tensão, mais sutil, pairava no ar entre eles. Era como se, após todo o drama daquela noite, algo tivesse mudado. Rafael olhou para Angélica de um jeito diferente, como se finalmente visse quem ela realmente era, uma mulher forte, corajosa e honesta. Era hora de partir e voltar para a cidade. Angélica estava no carro esperando Rafael para irem ao aeroporto, refletindo sobre tudo o que havia acontecido nos últimos dias, quando a noiva de Rafael apareceu inesperadamente. Vamos chamá-la de Camila. Com lágrimas nos olhos e uma expressão desesperada, Camila suplicou para que Rafael a perdoasse. Ela se aproximou dele com uma intensidade teatral, tentando apelar para seus sentimentos de culpa. Rafael, por favor, me perdoa. Eu estava insegura, com medo de te perder. Aquele homem, ele me forçou, eu nunca quis te trair. Eu te amo. Disse ela, em um tom dramático que parecia mais ensaiado do que sincero. Rafael permaneceu em silêncio, observando-a com olhos críticos. Ele já não se deixava levar por suas palavras, e embora Camila insistisse em sua encenação, ele não mostrou nenhum sinal de voltar atrás em sua decisão. Camila, chega. Já ouvi o suficiente. Isso não vai mudar o que aconteceu, respondeu Rafael, mantendo o controle e encerrando a conversa. Com um último olhar de desespero, Camila se afastou, e Rafael entrou no carro onde Angélica o esperava. O clima dentro do veículo era pesado, mas Rafael se virou para ela, quebrando o silêncio. Angélica, como você está se sentindo? Perguntou, com uma expressão de genuína preocupação. Eu sinto muito por tudo isso. Você não merecia passar por essa confusão. Angélica aceitou suas desculpas, sentindo o peso da sinceridade em sua voz. Está tudo bem, Rafael. Foi uma situação complicada, mas eu entendo que essas coisas acontecem, respondeu ela, com calma, querendo dissipar o desconforto entre eles. No caminho até o aeroporto, Rafael começou a falar sobre o relacionamento turbulento que havia vivido com Camila. Ele contou que conhecia Camila desde a infância, ela sempre havia estado presente em sua vida. No entanto, com o tempo, ele percebeu que o amor que sentia por ela não era verdadeiro. Havia uma consideração, um carinho que vinha dos laços do passado, mas o relacionamento em si era insustentável. Eu sei que nunca amei Camila da maneira que ela queria. Houve uma época em que eu pensei que poderia funcionar, que poderíamos ser felizes. Mas a verdade é que ela sempre foi muito ambiciosa. Nunca foi sobre nós dois, era sempre sobre o que ela poderia ganhar estando ao meu lado, desabafou Rafael, a voz cheia de frustração. Angélica não era do tipo que gostava de alimentar intrigas, então ela simplesmente ouviu com atenção e respeito, sem interromper ou julgar. Ela entendia que Rafael estava compartilhando algo muito pessoal, e não cabia a ela opinar. Finalmente, chegaram ao aeroporto e embarcaram no voo de volta à cidade. Para surpresa de Angélica, seus assentos estavam lado a lado. Eles trocaram algumas palavras antes da decolagem, mas o cansaço dos dias intensos a dominou, e ela acabou adormecendo. Quando despertou, já estavam pousando na cidade, e foi a voz suave de Rafael que a acordou gentilmente. Angélica, chegamos, disse ele, com um sorriso leve nos lábios. Ela abriu os olhos devagar, notando como ele parecia mais tranquilo, talvez aliviado por finalmente ter encerrado um ciclo turbulento de sua vida. Mesmo em meio ao caos, Rafael havia demonstrado um lado humano e compreensivo, e Angélica sentiu que algo especial estava florescendo entre eles, mesmo que ainda não quisesse admitir. O retorno à rotina estava prestes a começar, mas Angélica sabia que sua vida havia mudado de maneiras que ela ainda estava descobrindo. O que viria a seguir, ela ainda não sabia, mas o futuro parecia cheio de possibilidades e Rafael, de alguma forma, fazia parte disso. Após desembarcarem, Rafael se ofereceu para levar Angélica para casa.
Ela hesitou por um momento, mas, diante da oferta gentil e do cansaço da viagem, acabou aceitando. Durante o percurso, conversaram sobre assuntos leves, tentando deixar para trás o drama dos últimos dias. Quando chegaram à casa de Angélica, sua mãe estava à espera, sentada na varanda como de costume. Filha, que bom que você chegou, disse a mãe de Angélica com um sorriso acolhedor. Quando viu Rafael, o cumprimentou calorosamente, como se ele fosse um velho conhecido. E você deve ser o Rafael. Ouvi falar muito sobre você. Rafael sorriu, um pouco surpreso pela familiaridade. Sou eu sim, muito prazer. Ele apertou a mão da mãe de Angélica com simpatia. Quer entrar e tomar um café? A mãe de Angélica ofereceu, um convite simples, mas cheio de carinho. Rafael, para a surpresa de Angélica, aceitou o convite com prazer. Entraram na casa modesta, mas acolhedora, e logo estavam todos sentados na sala, com o cheiro de café fresco enchendo o ambiente. A conversa fluiu naturalmente, e Rafael parecia à vontade, compartilhando histórias sobre sua infância humilde, parecida com a de Angélica, e trocando risadas com sua mãe. Ele parecia longe da figura de empresário rico e prepotente que muitos imaginavam. Com o passar das horas, o céu já escurecia completamente, e Rafael decidiu que era hora de ir embora. A empresa ainda precisava dele no dia seguinte, e ele queria descansar para estar pronto. Acho que é melhor eu ir. Já está ficando tarde, disse ele, levantando-se. Angélica o acompanhou até a porta, com o coração acelerado. Algo estava no ar, algo que nenhum dos dois havia verbalizado, mas que era palpável. Quando chegaram à varanda, o silêncio entre eles se prolongou por um segundo a mais. Obrigada, Rafael, por hoje, por tudo, começou Angélica, mas antes que pudesse terminar, ambos se aproximaram sem pensar muito, e um beijo suave e inesperado aconteceu. Foi um beijo delicado, mas cheio de significado. Quando se afastaram, Angélica imediatamente sentiu um misto de surpresa e culpa. Me desculpa, ela gaguejou, um pouco nervosa. Não quero que você pense que eu estou me aproveitando, ainda mais agora que você terminou o noivado. Se algo tiver que acontecer, prefiro que seja aos poucos, de forma natural. Rafael, mantendo a calma, deu um passo para trás, respeitando a distância que ela criará. Angélica, não precisa se desculpar. Eu entendo completamente. Ele olhou para ela com um sorriso gentil. Eu também não quero que as coisas sejam precipitadas. Gosto de como estamos lidando com tudo isso, e respeito você, e seu tempo. Angélica sorriu, sentindo-se aliviada e respeitada. Ela sabia que algo maior estava surgindo entre os dois, mas, como tinha dito, queria que fosse de forma tranquila, sem pressa, para que não houvesse dúvidas ou arrependimentos. Boa noite, Angélica, disse Rafael suavemente, antes de entrar no carro. Boa noite, Rafael, ela respondeu, observando enquanto ele partia. Naquela noite, ao deitar-se, Angélica refletiu sobre o rumo que sua vida estava tomando. Seu trabalho temporário estava quase acabando, mas algo novo estava apenas começando. E ela sabia que, de uma forma ou de outra, Rafael faria parte disso. Nos dias seguintes, as coisas pareciam voltar ao normal. Angélica manteve o foco no trabalho, e Rafael, embora continuasse gentil e atencioso, manteve distância. A dinâmica entre eles havia mudado, mas ambos respeitaram o espaço do outro. Tudo corria bem até que, uma manhã, Angélica recebeu uma ligação de sua mãe. Angélica, a voz de sua mãe estava hesitante, quase angustiada. Seu pai está piorando. A notícia a atingiu como um choque. O pai de Angélica, que havia mostrado sinais de melhora, agora estava novamente debilitado. A doença voltará com força, e ela sentiu um peso no peito, uma mistura de medo e preocupação. Sem pensar duas vezes, Angélica pediu um dia de folga e voltou para casa. Quando chegou, encontrou seu pai mais fraco do que antes. Sua mãe estava ao lado dele, lutando para manter a calma. Ele tem sido tão forte, a mãe de Angélica disse, com um sorriso triste. Mas eu acho que ele está cansado. Angélica se sentou ao lado da cama de seu pai, segurando sua mão. A cada respiração pesada dele, seu coração apertava. Ela nunca se sentirá tão impotente. Durante aquele tempo,
ela se afastou completamente do trabalho, dedicando-se à sua família. Rafael percebeu a ausência de Angélica e, preocupado, ligou para saber o que estava acontecendo. Ao descobrir sobre o estado de saúde do pai dela, ele fez algo inesperado: apareceu na casa de Angélica, sem avisar. Era tarde da noite quando ele chegou, e sua mãe, embora surpresa, o acolheu com um sorriso grato. Rafael, eu não sei o que dizer, Angélica começou, mas ele a interrompeu. Você não precisa dizer nada, respondeu ele, com suavidade. Só me deixe ajudar. E assim ele fez. Durante os dias seguintes, Rafael se mostrou presente de uma forma que Angélica jamais poderia ter imaginado. Ele visitava a casa dela todos os dias após o trabalho, trazendo alimentos, medicamentos, e às vezes apenas sua companhia. Ele passava horas conversando com seu pai, ouvindo suas histórias e rindo das lembranças que ele compartilhava. Com o tempo, Rafael também se aproximou da mãe de Angélica. Ela, uma mulher simples e generosa, via em Rafael um jovem educado e respeitoso, muito diferente da imagem que as pessoas tinham dele. Ele não era o homem frio e calculista que muitos descreviam. Ele é um bom homem, minha filha, disse sua mãe um dia, enquanto lavava a louça e observava Rafael do lado de fora, ajudando o pai de Angélica a se acomodar em uma cadeira de rodas. Um homem que está aqui por você. Angélica, que a princípio resistira a essa ideia, agora começava a perceber o quanto Rafael realmente se importava. Ele não precisava estar ali, não tinha obrigação de ajudar, mas o fazia por vontade própria. E isso tocava seu coração de uma maneira profunda e inesperada. Algumas semanas se passaram, e a saúde de seu pai estabilizou-se novamente, embora ele ainda precisasse de cuidados constantes. Angélica se viu em uma encruzilhada: seu trabalho temporário estava chegando ao fim, e a empresa já estava buscando substituições permanentes. Rafael, no entanto, tinha outras ideias. Uma noite, depois de mais uma visita à sua casa, ele puxou Angélica para um canto do jardim, onde o silêncio era quebrado apenas pelo canto dos grilos. Eu sei que seu contrato está acabando, disse ele, os olhos fixos nos dela. E eu sei que sua prioridade é sua família, mas eu gostaria que você continuasse comigo. Não apenas como minha assistente, mas como alguém em quem posso confiar. Alguém que eu quero por perto. Angélica sentiu o coração bater mais rápido. O convite era claro, mas havia algo mais em suas palavras. Era como se ele estivesse dizendo que queria que ela fizesse parte de sua vida, não apenas de sua empresa. Antes que pudesse responder, o telefone de Rafael tocou. Era uma mensagem de trabalho. Ele suspirou e olhou para Angélica, hesitando por um momento antes de atender. Pense sobre isso, por favor, disse ele antes de se afastar para atender a ligação. Angélica ficou ali, sozinha no jardim, sentindo a brisa suave e olhando para as estrelas. Por mais que tentasse negar, seu coração já estava inclinado para Rafael. Tudo o que ele fizera por sua família, pela paciência e respeito que demonstrava, estava lentamente quebrando as barreiras que ela erguera. E agora, ela tinha que decidir o que faria com seus sentimentos. Com o fim do contrato temporário se aproximando, Rafael voltou a oferecer o cargo de assistente fixa a Angélica, deixando claro que a decisão seria dela, sem pressão. Mesmo sabendo que poderia estar se apaixonando por ele, Angélica hesitou, pois ainda temia os obstáculos à frente, a recente separação de Rafael, o julgamento alheio e suas responsabilidades familiares. Mas, ao ver o quanto Rafael estava disposto a esperar e a respeitar seu espaço, Angélica percebeu que talvez fosse hora de se permitir ser feliz, com alguém que realmente se importava com ela. O futuro estava em aberto, mas ela sabia que, com Rafael ao seu lado, o caminho seria construído aos poucos, com respeito, carinho e, quem sabe, um amor verdadeiro. Os dias de Angélica ao lado de sua família e com a presença constante de Rafael pareciam dar uma sensação de normalidade em meio à turbulência dos últimos tempos. O carinho que Rafael demonstrava por seus pais e sua disposição para ajudar a todos fez com que ele se tornasse alguém importante, não só para ela, mas também para sua família. Contudo, a decisão sobre o futuro pairava sobre sua cabeça como uma nuvem pesada. Seu contrato temporário estava prestes a acabar, e com isso a possibilidade de voltar para a cidade grande, retomar sua antiga vida e deixar tudo aquilo para trás. Rafael tinha feito uma proposta tentadora, um novo cargo na empresa, mas o que estava realmente em jogo eram seus sentimentos por ele e o futuro incerto que os aguardava.
Naquela manhã, sentada na varanda enquanto tomava um café com sua mãe, Angélica finalmente decidiu abrir seu coração e falar sobre a decisão que tanto a atormentava. Mãe, eu não sei o que fazer. Meu contrato está acabando, e Rafael me ofereceu um cargo permanente na empresa, mas eu teria que ficar aqui. Ela disse, olhando para a xícara em suas mãos. Eu pensei que voltaria para a cidade grande, que essa seria apenas uma fase. Mas agora, sua voz falhou, e ela sentiu os olhos marejados. Sua mãe a olhou com um sorriso suave, enxergando além das palavras da filha. Eu sempre soube que algo estava mudando em você, Angélica. Desde o dia em que Rafael começou a vir aqui, eu notei. Você nunca falou muito sobre seus sentimentos, mas seus olhos dizem tudo. Ela segurou a mão da filha, apertando-a com carinho. Se você sente algo por ele, e se ele realmente faz você feliz, por que não considerar ficar? Angélica suspirou, confusa. É que, eu não quero parecer que estou aqui por interesse. A noiva dele, ou melhor, ex-noiva, fez questão de me acusar disso na frente dele. E eu não quero que as pessoas pensem o mesmo. Sua mãe balançou a cabeça, firme. Não importa o que as pessoas pensem. O que importa é o que você sabe ser verdade. Eu vi o jeito que ele olha para você, Angélica. Não é só admiração profissional. Ele se importa com você, e você se importa com ele. Não negue isso por causa do medo do que os outros vão falar. Você tem que viver sua vida, minha filha, não a deles. Angélica sorriu tristemente. Havia algo de verdade nas palavras de sua mãe, mas ainda assim ela temia o peso daquela escolha. Mais tarde naquele mesmo dia, Rafael apareceu na casa dela. Ele estava mais sério do que o normal, e Angélica percebeu imediatamente que havia algo em sua expressão que o preocupava. Podemos conversar? Ele perguntou, com um tom gentil, mas direto. Ela acenou, guiando-o até o jardim, onde a luz do fim da tarde tingia as árvores com um brilho dourado. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, até que Rafael parou e olhou diretamente para ela. Angélica, eu sei que seu contrato está acabando, e eu não quero te pressionar. Você sabe que é livre para tomar qualquer decisão, e vou respeitar o que quer que escolha. Mas preciso ser honesto com você, e ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Eu estou sentindo algo por você, algo que não sentia há muito tempo por ninguém. O coração de Angélica bateu mais rápido. Ela tentou desviar o olhar, mas os olhos de Rafael eram intensos, sinceros, e ela não conseguia se afastar. Quando você apareceu na minha vida, foi como um alívio, uma calmaria. Eu estava preso em um relacionamento que não me fazia feliz, com alguém que só pensava em status e em como as coisas pareciam do lado de fora. E então você chegou, ele sorriu levemente, quase tímido. Você me mostrou que existe mais na vida do que essas aparências. Angélica não sabia o que dizer. Seu peito estava cheio de emoções conflitantes, medo, esperança, e uma atração irresistível por Rafael. Eu sei que é complicado, Angélica, e que você talvez tenha planos para voltar para a cidade grande. Mas eu precisava que soubesse o que sinto. Ele deu um passo à frente, mais perto dela, mas respeitou o espaço que ainda havia entre os dois. Se você escolher ir, eu vou entender. Mas se escolher ficar, eu prometo que vou fazer tudo o que puder para tornar isso algo real entre nós. Angélica sentiu o calor das palavras dele invadindo seu coração. No fundo, ela já sabia o que sentia por Rafael, mas admitir isso em voz alta era assustador. Rafael, eu não sei o que dizer. Eu também sinto algo por você. Mas, é tudo tão rápido. Ainda há tantas coisas não resolvidas. Seu noivado acabou há pouco tempo, e não sei se estou pronta para começar algo agora. Ela disse, tentando equilibrar sua razão e seus sentimentos. Rafael assentiu, com um sorriso compreensivo. Eu entendo. Não estou pedindo que você decida nada agora. Só queria que soubesse o que sinto. Se precisar de tempo, eu vou esperar. Ele deu um passo para trás, permitindo que ela respirasse. Mas saiba que, se você decidir ficar, eu estarei aqui, por você e por tudo que vier. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Angélica mal conseguia dormir. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente.
Ele tinha sido honesto, aberto, e deixara claro que respeitaria sua decisão, seja qual fosse. Mas o que ela queria? Voltar para a cidade grande parecia, de alguma forma, vazio agora. A vida ali já não lhe oferecia as mesmas promessas que antes. No dia seguinte, Angélica tomou uma decisão. Ela foi até o escritório onde trabalhava e anunciou que aceitaria o cargo permanente oferecido por Rafael. O coração dela batia acelerado enquanto falava com a equipe, mas ela sabia que, no fundo, estava escolhendo algo mais do que apenas um emprego. Estava escolhendo a possibilidade de um futuro ao lado de alguém que a fazia se sentir vista e apreciada de verdade. Quando chegou em casa, sua mãe a olhou com curiosidade. Então, o que você decidiu, minha filha? Angélica respirou fundo, sorrindo. Eu vou ficar. Sua mãe sorriu, orgulhosa. Isso é maravilhoso, Angélica. Estou feliz por você. E sei que seu pai também ficaria feliz. Naquela noite, Rafael apareceu para buscá-la. Ele não sabia da decisão de Angélica, e ela queria contar a novidade pessoalmente. Quando ela entrou no carro, ele a olhou com uma mistura de expectativa e nervosismo. Então, já tomou sua decisão? Perguntou ele, sem conseguir disfarçar a ansiedade. Angélica olhou para ele por um momento, permitindo que o silêncio criasse uma tensão agradável. Eu decidi ficar, Rafael. Aceitei o cargo. E, ela fez uma pausa, sorrindo suavemente. Acho que estou pronta para dar uma chance a isso que sentimos. Mas quero que as coisas aconteçam devagar, como eu disse antes. Quero que seja real, sem pressa. Os olhos de Rafael brilharam com uma mistura de alívio e felicidade. Ele segurou a mão de Angélica com delicadeza. Eu prometo, Angélica. Devagar, do jeito que você quiser. E eu não vou te decepcionar. Enquanto eles se afastavam na estrada, o futuro parecia finalmente promissor. Angélica sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas ao lado de Rafael, ela se sentia forte, pronta para enfrentar o que viesse. Naquela manhã, tudo parecia seguir o curso normal. Angélica, agora mais confiante no trabalho, estava imersa em suas funções quando recebeu uma mensagem no celular: Camila está aqui. Era uma mensagem curta e direta de um dos funcionários da empresa. A ex-noiva de Rafael havia voltado, e desde que Rafael terminara o relacionamento, Camila não aceitava a rejeição. Seu comportamento tinha se tornado cada vez mais errático, e, para Angélica, era evidente que algo de ruim estava por vir. Camila nunca havia suportado o fato de que Rafael poderia se interessar por alguém mais simples como Angélica. Seu comportamento possessivo e manipulador sempre pairou como uma sombra sobre o relacionamento dos dois. Mas Angélica não imaginava até que ponto ela estaria disposta a ir. Naquele mesmo dia, após a reunião com Rafael, Angélica sentia um pressentimento ruim. Ela observava como ele se mostrava focado, profissional, mas ao mesmo tempo desgastado. O término com Camila e as turbulências no trabalho o estavam consumindo, e Angélica não sabia como ajudar. O fim do expediente chegou, e enquanto todos se preparavam para ir embora, Rafael avisou que sairia mais tarde. Ele queria resolver algumas pendências no escritório. Quando Angélica já estava prestes a ir para casa, Rafael a chamou ao escritório. Angélica, posso te pedir um favor? Pode me ajudar a revisar alguns contratos antes de eu ir para uma reunião importante? Ela concordou. O ar estava tenso, e Angélica percebia que Rafael estava agitado. Talvez fosse Camila novamente, tentando causar mais problemas. Mais tarde naquela noite, algo inesperado aconteceu. Rafael saiu da empresa por volta das 22 horas. O clima estava estranho, o vento frio e cortante. Ele entrou em seu carro e partiu. Angélica ainda estava em sua casa, tentando relaxar após o longo dia, quando o telefone tocou. Era um dos seguranças da empresa, a voz dele parecia urgente e apressada. Senhorita Angélica, o senhor Rafael, houve um acidente. O mundo de Angélica parou naquele momento. Ela não conseguia processar as palavras. Imediatamente, pegou suas coisas e foi ao hospital. Seu coração estava acelerado, e várias perguntas rondavam sua mente. O que havia acontecido? Como ele estava?
E o pior, porque algo dentro dela a fazia pensar em Camila. Quando chegou ao hospital, foi informada de que Rafael havia sofrido um grave acidente de carro, provocado por outro veículo que o perseguia e o forçou a sair da estrada. Os médicos estavam estabilizando sua condição, mas ele estava inconsciente e em estado crítico. Angélica sentiu seu corpo tremer, a dor e o medo tomaram conta. Ela não podia perder Rafael, não agora. Nos dias seguintes, as investigações começaram. Logo ficou claro que o acidente não foi apenas uma coincidência. Câmeras de segurança de estradas próximas captaram o momento exato em que um carro suspeito seguia de perto o veículo de Rafael. Era o carro de Camila. A ex-noiva não havia suportado a ideia de perder Rafael para Angélica e, em um ato de desespero, tentou destruir tudo. Camila foi detida para interrogatório, mas alegava inocência. Disse que estava apenas seguindo Rafael para conversar, mas as evidências não mentiam. O impacto emocional dessa revelação foi devastador para Angélica. Ela se culpava por não ter percebido os sinais, por não ter agido antes. Durante as semanas que se seguiram, Angélica passava cada dia ao lado de Rafael no hospital. Ele permanecia em coma, e os médicos não sabiam ao certo quando, ou se, ele acordaria. Ela segurava a mão dele, lembrando-se de cada sorriso, cada olhar cúmplice que trocaram, e o quanto ele significava para ela. A cada visita, as memórias dos momentos compartilhados a confortavam, mas também a faziam questionar se um dia teriam mais momentos assim juntos. Certa tarde, enquanto Angélica estava no hospital, a mãe de Rafael chegou. Eu sempre soube que Camila era problemática, mas nunca imaginei que ela faria algo assim. A voz da mãe dele estava carregada de dor e arrependimento. Ela se sentou ao lado de Angélica, e as duas compartilharam um silêncio pesado. Você fez o que pôde. Sei que meu filho se importa muito com você. As palavras da mãe de Rafael a confortaram, mas também a fizeram refletir. O que ela significava para Rafael? Será que ele, assim como ela, também estava se apaixonando? E então, uma noite, tudo mudou. Depois de semanas de incerteza, Rafael finalmente acordou. Seu corpo ainda estava fraco, mas seus olhos, ao verem Angélica ao lado dele, brilharam com uma mistura de alívio e emoção. Você está aqui? Disse ele, com a voz rouca. Angélica sorriu, sentindo uma onda de emoção ao vê-lo consciente novamente. Sempre estive. Nos dias que se seguiram à sua recuperação, Rafael e Angélica passaram mais tempo juntos, agora mais próximos do que nunca. O incidente os uniu de uma forma profunda e inquebrável. Mas ainda havia a questão não resolvida de Camila. As acusações contra ela se tornaram mais graves, e Rafael precisou lidar com isso legalmente. Eu devia ter terminado com ela antes. Sempre pensei que era o melhor, por causa das nossas famílias, dos negócios, mas nunca deveria ter permitido que as coisas chegassem a esse ponto. Rafael confessou a Angélica, agora mais vulnerável e sincero do que nunca. O relacionamento deles floresceu lentamente, dessa vez sem pressa. Rafael respeitava o espaço de Angélica, e ela, por sua vez, se permitia abrir o coração para ele aos poucos. Mesmo com toda a turbulência, os sentimentos que haviam surgido entre os dois não podiam mais ser negados. Algumas semanas depois, Rafael fez uma proposta inesperada. Sei que você pretendia voltar para a cidade grande quando o trabalho temporário acabasse, mas já pensou em ficar? Não como minha assistente, mas como minha parceira. Eu preciso de você ao meu lado, Angélica. Ela olhou para ele, surpresa. Aquele homem, que antes parecia inalcançável, agora estava ali, vulnerável, pedindo para que ela permanecesse em sua vida. Angélica sabia que seus sentimentos por ele haviam crescido, se tornado algo mais forte do que ela havia imaginado. Ela não podia mais negar. Eu quero ficar. E, naquele momento, ambos sabiam que o futuro que eles imaginavam para si começaria ali, juntos. Algumas semanas se passaram desde o retorno de Rafael do hospital, e sua recuperação completa surpreendia a todos, especialmente a Angélica. Os dois estavam mais conectados do que nunca, com Rafael demonstrando, em cada gesto, o quanto Angélica era importante para ele. O relacionamento entre eles, que havia começado de forma quase acidental e sem pretensões, agora se transformava em algo muito mais profundo. A convivência diária com Rafael era leve e cheia de momentos de carinho silencioso.
Ele sempre fazia questão de mostrar a ela que seus sentimentos eram sinceros, sem forçar nada. Angélica, por outro lado, tentava equilibrar seus sentimentos, ainda confusa sobre como aquela história tinha evoluído de maneira tão inesperada. Ela sabia que estava se apaixonando cada vez mais, mas também sabia que Rafael carregava cicatrizes do passado. Certo dia, Rafael decidiu fazer algo especial. Era uma sexta-feira ensolarada, e o trabalho havia sido menos agitado que o normal. Angélica estava ocupada organizando alguns documentos quando recebeu uma mensagem de Rafael. Tem planos para esta noite? Preciso te mostrar algo. Ela sorriu ao ler a mensagem, curiosa, e respondeu que não tinha compromissos. Rafael apareceu na sala logo depois, com aquele sorriso charmoso que fazia o coração dela acelerar, e a convidou para um jantar. Aquela noite teria um significado maior, mas Angélica ainda não fazia ideia do que estava por vir. O jantar foi organizado em um restaurante elegante à beira do lago. O local estava iluminado por luzes suaves que refletiam na água, criando uma atmosfera mágica. Rafael estava impecável, vestindo um terno que realçava sua elegância natural. Angélica também se sentia bonita, com um vestido simples, mas que a fazia se sentir confiante. Durante o jantar, eles conversaram sobre o trabalho, riram de histórias do dia a dia e falaram sobre os planos futuros. Rafael, no entanto, estava mais calado que o normal, como se estivesse esperando o momento certo para dizer algo importante. Depois da sobremesa, ele olhou profundamente nos olhos de Angélica e, com a voz mais baixa, começou a falar. Angélica, eu sei que a vida nos trouxe até aqui de um jeito que nenhum de nós esperava. Quando te conheci, eu estava em um momento conturbado, cheio de dúvidas e com muitas questões não resolvidas. Camila fazia parte de um ciclo antigo que eu precisava romper, e você foi a luz que me mostrou isso. Angélica ficou em silêncio, sentindo o peso emocional daquelas palavras. Ela o escutava atentamente, sem interromper. Você mudou a minha vida de um jeito que eu nunca pensei ser possível. Eu sinto que, desde que você apareceu, tudo começou a se encaixar, e cada dia ao seu lado me fez ver o que realmente importa. Eu não sei como seria a minha vida agora sem você ao meu lado. Por isso, Angélica. Rafael se levantou, pegando um pequeno objeto do bolso. Ela o observava, e seu coração começou a acelerar. Então, em um movimento suave, Rafael se ajoelhou diante dela, abrindo uma caixinha que revelava um anel de diamante delicado, brilhando à luz das velas. Eu não quero mais imaginar minha vida sem você. Você é tudo o que eu sempre sonhei e não sabia que estava procurando. Angélica, você me faz ser um homem melhor, e eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Você quer se casar comigo? O momento parecia surreal. Angélica sentiu seus olhos se encherem de lágrimas, o coração pulsando em um ritmo acelerado. Todas as dúvidas que tinha, todas as inseguranças que sentia, pareciam se dissipar naquele instante. Ela sabia que aquela era a pessoa com quem queria estar. Depois de tudo que tinham vivido juntos, do apoio que haviam oferecido um ao outro nos momentos mais difíceis, Angélica percebeu que estava exatamente onde deveria estar. Rafael. Sua voz estava embargada pela emoção. Eu não sei nem como expressar o que estou sentindo agora. Mas a resposta é sim. Sim, eu quero me casar com você. Rafael sorriu, com um brilho nos olhos, e colocou o anel no dedo dela. Eles se levantaram, e ele a puxou para um abraço apertado, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. Os dois ficaram assim por alguns instantes, compartilhando aquele momento mágico. Quando se separaram, Rafael segurou o rosto de Angélica com carinho e a beijou suavemente. O beijo não era apenas de paixão, mas de promessa. Uma promessa de que eles enfrentariam tudo juntos, o passado, o presente e o futuro. Era o começo de uma nova fase, um novo capítulo. Nos dias que se seguiram, a notícia do noivado se espalhou rapidamente. A mãe de Angélica, que já gostava de Rafael, ficou radiante ao saber da novidade. Ela o convidou para um almoço especial em casa, onde eles puderam compartilhar a alegria com a família dela. A simplicidade do ambiente familiar de Angélica contrastava com o mundo de negócios de Rafael, mas era ali que ele se sentia mais à vontade. Ele apreciava a humildade e o amor que cercava a vida dela, e sabia que, com Angélica, encontrara não só uma parceira de vida, mas também uma nova família. No entanto, nem tudo seriam flores.
Camila, a ex-noiva, ainda representava uma sombra sobre o futuro deles. Embora tivesse sido afastada após o incidente do acidente, ela ainda tentava fazer contato com Rafael. Seu comportamento obcecado preocupava Angélica, mas ela confiava em Rafael e sabia que ele estava determinado a seguir em frente. O casamento foi planejado para ser algo íntimo, com poucos convidados, apenas amigos próximos e familiares. Angélica não queria ostentação, e Rafael respeitava os desejos dela. Eles decidiram que seria algo pessoal, uma celebração do amor que construíram contra todas as probabilidades. Durante os preparativos, Rafael não conseguia parar de admirar como Angélica era forte e resiliente. Ela tinha passado por tantos desafios na vida, o pai doente, a mudança para a cidade pequena, as inseguranças sobre seu futuro, e agora estava ao lado dele, pronta para enfrentar qualquer coisa. No grande dia, ao ver Angélica caminhar pelo corredor com um vestido simples, mas de uma beleza estonteante, Rafael soube que havia feito a escolha certa. Enquanto trocavam os votos, ele olhou nos olhos dela e disse: "Você trouxe luz para minha vida quando eu estava cercado pela escuridão. Prometo te amar, te respeitar e te proteger, hoje e para sempre." Angélica sorriu e respondeu, emocionada: "Você me mostrou que o amor verdadeiro é construído com confiança e carinho. Prometo estar ao seu lado, em todos os momentos, compartilhando nossos sonhos e superando os desafios juntos." O beijo final selou a união, e naquele momento, o passado complicado de Rafael e Angélica parecia não importar mais. Eles estavam prontos para começar uma nova vida juntos, repleta de amor, respeito e esperança.